Olá pessoal, tudo bem? Então aqui falar sobre a prova do Enem. Você já deve ter visto qual foi o direcionamento da proposta, qual foi o encaminhamento que era caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A ideia desse vídeo é tentar abordar um pouco como entender o que a coletânea permitia que a gente dissesse, quais eram possibilidades de argumentação e também possíveis propostas de intervenção para esse tema. Tá? Essa aqui era a folha da proposta e quando a gente olha para ela, tem um certo tipo de diferença em relação a outros anos, é uma coisinha besta, tá? Que normalmente a proposta do Enem vinha anterior à proposta de redação, agora ele dá instruções anteriores e a proposta após o formato da coletânea. Isso não faz tanta grande diferença. O que talvez tenha chamado a atenção de algumas pessoas era o comando ter sido colocado como caminhos para combater a intolerância. Muita gente tem essa dúvida quando os tais caminhos para o combate, ou seja, o mecanismo que supostamente seria resolvido, é inserido já no comando. A dúvida se a redação deveria ser feita sobre todas as propostas de intervenção. Como a gente gosta de analisar aqui no curso, para você conseguir combater algo, para você conseguir resolver algo, é necessário entender o problema. Então o texto tem que se centrar em cima das análises, das manifestações desse tipo de intolerância no Brasil, né, que é o recorte temático muito específico, e essas mesmas análises deveriam também tentar entender as causas para esse tipo de fenômeno, se fosse possível. Para daí, no parágrafo de conclusão do texto, como já é tradicional no Enem, apresentar as propostas de intervenção ou algumas propostas que tentassem apontar caminhos para resolver de fato esses problemas. Então, ainda que na pergunta tema já houvesse uma menção à possibilidade de solução, isso não significa que você vai fazer o texto inteiro sobre as soluções. O texto continua da mesma forma que a gente sempre faz, problematizando e, posteriormente, essa problematização, a apresentação de diferentes propostas. Tá? Vamos dar uma olhada agora nos textos da coletânea separadamente, porque a partir deles a gente tem sempre algumas sugestões do que poderia ser analisado, para daí a gente juntar na formação da nossa argumentação. Tá? O primeiro fragmento da coletânea era esse aqui, que dizia pra gente que, em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais e etc. Qual é o tópico, então, central de um texto como esse e o que ele permite analisar? Bom, o tópico principal dele é a necessidade de manutenção da laicidade do Estado. Essa é, de fato, uma questão importante, se levarmos em consideração que o papel do Estado no que diz respeito à religião é promover certo tipo de isonomia, ou seja, igualdade no que diz respeito ao reconhecimento da religião como manifestações culturais e tudo mais. Nesse sentido, seria importante evitar que grupos que defendam religiões específicas e com pautas muito específicas associadas à religiosidade, quaisquer que sejam elas, fossem evitados, ou enfim, ou tivessem um determinado tipo de envolvimento limitado a causas não necessariamente associadas à religião, para que isso não possa promover necessariamente ações ainda mais intolerantes. Em que sentido? Muitas vezes, determinado tipo de grupo pode estar tentando criar uma política que supostamente os beneficia, mas criminaliza outros tipos de grupos religiosos também. Isso tem acontecido no Brasil contemporâneo, por muito evidentemente com determinado tipo de criminalização das religiões de descendência africana, determinados tipos de contextos. Portanto, a ideia da laicidade do Estado acabava sendo realmente interessante como um ideal, como um objetivo para a manutenção do Estado brasileiro e para o tipo de ação, para o tipo de utopia que se imagina até, de uma certa forma, que deve se preservar no que diz respeito aquilo que a gente entende como sendo a participação do Estado. Tá? O texto 2 da coletânea, ele trazia para a gente o seguinte dizer, que era o seguinte: o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Nesse trecho, é importante levar em consideração que, muitas vezes, a liberdade de expressão ela é usada como um subterfúgio para que a gente diga, não, mas eu posso fazer determinado tipo de comentário sobre uma religião X, seja judeus, religiões africanas, religião católica, religião evangélica, porque eu tenho liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser. No entanto, muitas vezes, o recurso da liberdade de expressão, ele que é algo previsto, né, constitucionalmente e tudo mais, ele também serve muitas vezes como subterfúgio para a manutenção de um discurso que é um discurso preconceituoso. Nesse sentido,
É importante lembrar de casos que não são necessariamente casos ligados ao Brasil, como as manifestações da revista Charlie Hebdo, por exemplo, ou mesmo a tentativa de proibição do burkini na França, cuja ideia era tentar mostrar que determinados tipos de religiões não seguiam necessariamente um discurso associado à liberdade. Ainda assim, a ideia da crítica é ainda menos libertária se você for analisar, que está se tentando estabelecer um discurso dominante que tenta sobrepujar outros tipos de manifestações religiosas. Nesse sentido, dá para a gente concluir, portanto, que a liberdade de expressão é necessária, mas ela também fornece, muitas vezes, não só um incentivo, quando mal utilizado, é claro, pelo amor de Deus, tá? Um incentivo para esse determinado tipo de intolerância, mas cria também algumas associações que são feitas a certos estereótipos de determinados tipos de grupos sociais. Quando se fala na França que o burkini deve ser proibido porque ele tira da mulher a liberdade ou coisa assim, claro, pelo amor de Deus, isso é uma discussão muito séria, muito ferrenha. No entanto, já pressupõe da mulher muçulmana um determinado tipo de conduta e já pressupõe também, por exemplo, que todos os países muçulmanos agem da mesma maneira, ou todos os grupos étnicos associados à religião muçulmana agem da mesma maneira no que diz respeito a isso. Então, há também uma associação impulsionada por esse processo a uma visão cristalizada do que representa cada religião. E esse tipo de fenômeno acaba criando visões reducionistas. Por exemplo, no Brasil, que é bem importante que a gente tenha em mente, tá? Não poderia fazer um parágrafo só sobre isso no mundo, pensando que o tema é sobre o Brasil, sobre visões que a gente tem sobre grupos de evangélicos, muitas vezes muito reducionistas, ou mesmo as visões que se tem sobre as religiões africanas, ou visões que se tem sobre judeus, ou visões que se tem sobre católicos. Então, criam-se estereótipos aos quais vão se associando aquilo que pensam supostamente evangélicos, aquilo que pensam supostamente católicos, quando na verdade todo esse tipo de reducionismo só impede o diálogo, impede o debate e promove a tal da intolerância. E isso vale de todos os grupos, entre todos eles também. Tudo bem ou não? O terceiro texto da coletânea já mostrava algumas práticas que já estão previstas por lei como estão previstas no Código Penal como punições a crimes de cunho religioso, certo? Não seja a detenção por um mês ou um ano, ou mesmo o aumento desse tipo de punição caso haja um determinado tipo de ação violenta e tudo mais. O fato de que a punição para tais crimes já existe mostra para a gente que a gente pode contrapor no texto o fato de que já existe por lei, além da previsão da laicidade do Estado, já existe a previsão de que esse tipo de manifestação é crime. Ou seja, você não poderia fazer uma proposta de intervenção que dissesse tornar crime abusos, intolerância religiosa, porque isso já é crime. No entanto, a gente pode pensar um contraponto entre algo que já existe, já é previsto como crime, e a medida prática que mostra que as pessoas ainda não enxergam isso necessariamente como crime, ou pelo menos não estão sendo punidas, julgadas da mesma forma. Tudo bem ou não? Talvez isso possa ser consequência, inclusive, dos mesmos estereótipos que a gente vinha construindo. De determinado tipo de maneira, muitas vezes há um julgamento inadequado e apressado desse tipo de questão, imaginando que isso é um preconceito como qualquer outro, tudo mais generalizado como qualquer outro, e não é. Tá? Muitas vezes a gente tenta generalizar os preconceitos, mas tem com preconceito como um todo, é claro que sim. No entanto, essa visão mais universalizante esquece que existem razões muito específicas para a manifestação violenta de um determinado tipo de, em relação a um determinado tipo de grupo, tá? Além disso, esse texto já começa a fazer a gente refletir sobre como colocar esse tipo de punição em prática. Seria talvez tornando essa punição um pouco mais rigorosa, um pouco maior a punição que fosse feita, talvez, mas há outras medidas que a gente conversa, sobre as quais a gente conversa daqui a pouquinho, tá? Além disso, o último texto da coletânea traz para a gente um gráfico, e isso é uma característica fundamental do Enem, como eu sempre gosto de dizer para a galera que faz o curso aqui. Sempre, sempre, sempre o Enem vai trazer dados e números para vocês. A questão não é necessariamente só chupinhar esses dados, esses números e colar no seu texto. Claro que eles podem ser aproveitados também como exemplificação, mas entender o que existe por trás desses números. A gente consegue perceber que existe um preconceito gigantesco, talvez o grupo religioso que mais se destaca como sendo alvo de intolerância são os grupos associados a religiões afro-brasileiras, o que mostra uma tentativa, não só uma tentativa, mas uma predominância ainda de um determinado tipo de preconceito cultural, não apenas às religiões afrodescendentes, mas aos afrodescendentes de maneira geral no Brasil. E isso pode ser analisado de várias maneiras em relação a como esse tipo de grupo socialmente se formou e a integração dos afrodescendentes na sociedade brasileira foi extremamente problemática, tendo ainda
a visão, por exemplo, das religiões afrodescendentes como algo secundário na noção senso comum que existe sobre a cultura no Brasil. Tá? No entanto, é possível se destacar também o quanto a religião evangélica é alvo de um índice altíssimo ainda de intolerância também. Né? Então é sempre mais polêmico a associação às religiões neopentecostais e tudo mais, muito porque estão muito em voga hoje em dia, ocupando lugares, inclusive, na política e tudo mais, mas a atitude intolerante que passa muitas vezes por esses grupos, não por os grupos como um todo, pelo amor de Deus, para não criar os estereótipos também, mas por setores desses mesmos grupos, também são projetados de volta a eles. Aí a diferença de análise é que a análise, por exemplo, da intolerância em relação às religiões afrodescendentes passa por uma valorização histórica um pouco maior. A intolerância aos grupos evangélicos também poderia ser analisada e passa, no entanto, por uma causa mais próxima do nosso contexto contemporâneo, algo mais do presente. Tá? Além disso, esses números aqui do lado, né, assim, esses dados que vão aparecendo aqui no cantinho, mostram também que muitos, por exemplo, não contam, esses dados são bem interessantes, né? Então muitos não contam a religião a qual eles pertencem e tem poucas denúncias, né? São uma denúncia a cada 3 dias apenas que são feitas, o que mostra, de uma certa forma, que socialmente falando, determinados tipos de grupos sociais não se assumem como pertencentes a esses mesmos grupos, muito por receio, por medo ou por reconhecer a existência de fato desse mesmo tipo de preconceito. Além disso, os números abaixo mostram pra gente que existe violência física envolvida diretamente. Ainda que essa violência física tenha diminuído, né, entre 2013 e 2014, né, caiu 8%, mas é bastante comum, portanto, perceber que a intolerância religiosa também está associada, de uma certa maneira, a um tipo de crime que é o crime de ódio. Né? Então, isso é muito comum em sociedades criadas e pautadas pela noção estereotipada, né, uma coisa meio fascista, de associar determinado tipo de grupo a uma imagem única, o que remete, muitas vezes, a ações de violência extrema. Tá? Pensando em todos esses encaminhamentos que a coletânea nos trouxe, quais seriam possíveis análises a serem feitas ou possíveis causas para esse problema? Então, um deles seria a inadequação do princípio de laicidade do Estado, né, podendo ser um causador maior de intolerância, ou seja, talvez a tal da laicidade do Estado não ser seguida possa criar favorecimento de determinados tipos de grupos sociais, criando instabilidades muito grandes dentro da própria nação. Além disso, o abuso da noção de liberdade de expressão também pode criar esse mesmo tipo de problema, a partir do momento que quando eu tento ter liberdade de expressão para criminalizar um determinado tipo de grupo social, eu não tenho liberdade de expressão, na verdade, eu estou tentando me apropriar de um determinado tipo de discurso, tentando apontar a superioridade daquele que é o meu tipo de discurso também. Isso geraria também determinados tipos de estereótipos sociais, né? Então, quando eu falo, isso pode ser gerado tanto pela mídia, pela escola, o ensino que as escolas fazem, por exemplo, da variedade das religiões, muitas vezes não abrange a complexidade que se tem no entendimento das principais diferenças que a gente vê muito da religião católica, todo esse tipo de coisa, mas não se percebe um pouco as origens teóricas e tudo mais das religiões, e mesmo a família pode ser alvo desse tipo de causa e tudo mais. Tá? Além disso, essa manutenção de uma visão estereotipada e mesmo esse uso abusado da liberdade de expressão acaba colocando determinados tipos de religiões que são periféricas de maneira sobrepujada por visões dominantes. Acho que é evidente isso em relação às religiões africanas do Brasil. Isso passa também pelos estereótipos construídos, isso passa pela falta de aplicação adequada disso nas escolas e tudo mais. Tá? Passando por isso, a gente poderia pensar em algumas propostas, é claro que há outras 1000, tá? Mas assim, só já de fato algumas que poderiam ser pensadas. A mídia poderia promover campanhas que estimulassem representatividade de religiões, ou seja, não usar necessariamente em campanhas os estereótipos mais tradicionais associados a determinados tipos de grupos sociais e, consequentemente, às suas próprias religiões. A escola deveria aprofundar o ensino adequado às religiões de diferentes vertentes, e quando eu falo de diferentes vertentes, não é focar numa vertente específica, mas acho que tentar entender a religião como um elemento antropológico que precisa ser compreendido e estudado, porque o conhecimento resolve tudo, sempre pensando, obviamente, nas diretrizes dos direitos humanos e da cidadania. Além da medida da escola, o próprio governo poderia fiscalizar as medidas já existentes, ou até pensando no que a gente conversou há pouco, quem sabe ampliar no Código Penal as punições já existentes, caso você argumente que essas punições são muito brandas. Talvez não fosse a linha que eu seguisse, mas de fato pensar que essas punições são brandas, a ampliação disso também poderia ser uma saída possível. E ONGs e movimentos sociais associados a grupos religiosos poderiam pressionar não só pela luta
por uma representatividade, mas também para manutenção da laicidade do Estado, evitando favorecimentos a diferentes grupos sociais específicos. Tudo bem? Foi uma proposta bem legal feita pelo Enem, a gente conseguiu abordar diferentes tipos de intolerâncias a diferentes tipos de grupos sociais, o que acaba fazendo com que a sua reflexão sobre a manutenção dos direitos humanos e da cidadania do Brasil em relação a esse tema tivesse que ser muito bem articulada. Caso tenham dúvidas e tudo mais, manda mensagem para a gente, inbox, manda e-mail que a gente tenta entrar em contato com vocês para responder aquilo que vocês precisam, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.